teremos a apresentação do Dr. Carlos Barbieri, advogado especialista em direito empresarial, faixa preta segundo Dan de Karatê Kyokushin, Academia CrossFit Pinheiros. Vai falar sobre o tema contas mensais e parcelamentos feitos. Boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. E queria primeiramente agradecer ao Gestomo, né, pelo convite e pela realização do evento, né. Tá num excelente nível aí. O Sensei Wagner acabou de fazer essa palestra que foi muito produtiva, né, bem esclarecedora. Parabéns aí ao Sensei Wagner. E vamos aqui tentar abordar um pouco esse tema aqui da questão, né, de parcelamentos, contas aí que aflige as academias também, né? Uma das principais questões que a gente viu durante o período aqui da pandemia, quando se iniciou, foi a questão dos aluguéis. Muitas academias geralmente locam o espaço, né, para poder realizar suas atividades, de modo que isso impactou, na medida que houve obrigatoriamente o fechamento, né, das academias, por determinação, né, do governo, do Estado, de uma maneira geral, e atingiu aí não só São Paulo, mas o país todo, né, adotou medidas, muito embora o governo federal tenha tentado participar no início e depois isso foi transferido para governo estadual, para o governo municipal, a questão de regulamentar as atividades, né? E não diferente, as academias, assim como o comércio, teve esse impacto muito expressivo, né? Na medida que diminuiu totalmente a receita, né? Nesse caso, como que a gente pode analisar essa situação? Porque economicamente e juridicamente a gente tem que fazer, né, essa junção para poder trazer a solução, né, para os proprietários de academia, enfim, para que isso não se perdesse, não houvesse um colapso de fechamento, né? Ou seja, realmente houver aí uma questão aí de pré-falência, ou então não tem mais condições de poder dar continuidade, né, nas atividades das academias, enfim, clubes e outras associações, enfim. Nessa questão, o direito ele foi bem abrangente e existem institutos aí que beneficiam, né, os proprietários e assim, a gente pode aplicar algumas delas. Nós temos a teoria da imprevisão, né, que é o que mais tem sido destacado, né, no judiciário e aplicado nesses casos aí com relação aos aluguéis, de acordo com o próprio Código Civil, e a jurisprudência também vem acompanhando isso, né? Primeiramente, eu preciso chamar a atenção no seguinte sentido. O direito, e na parte contratual, ele busca sempre haver um equilíbrio, né? E esse equilíbrio, o equilíbrio econômico, o equilíbrio, seja ele da maneira que você vai cumprir sua parte contratual, enfim, o direito ele regula isso de uma maneira para que se torne que cada parte possa cumprir, né, com aquilo que foi pactuado. É bem verdade que o contrato, né, ele estabelece vamos dizer, o bordão é lei entre as partes, né? Então, aquilo que eu assumi e aquilo que a outra parte também assumiu no contrato, vamos colocar aqui o exemplo, o caso de locação. O proprietário me disponibiliza um imóvel e eu, como proprietário de academia, eu tenho que ir lá e fazer a contraprestação, que é o pagamento do aluguel. Nesse sentido, é que aí ocorreu a questão de análise, e isso foi desde o começo da pandemia. Os especialistas aqui, né, da área jurídica já debateram isso logo em março,
quando ocorreu o decreto de calamidade pública, né? E isso foi decretado pelo próprio governo federal, se não me engano, acho que foi até em fevereiro, que já havia, acho que em 3 de fevereiro já havia um decreto de calamidade pública, né? Então, nesse sentido, já abordando aí a questão do, do aluguel, dos demais fatos, né, jurídicos que aconteceram, nós vamos recair nessa situação aí do equilíbrio econômico, né? Inicialmente, houve uma proposta, né, de um projeto de lei que era 1179, que foi transformado na Lei 14.010, e em que ali se previa a suspensão, né, ou a redução dos aluguéis, né? No caso, era específico residencial, mas seria possivelmente colocado também como na questão de locação comercial. Então, só que esse projeto ele foi vetado, esse artigo, né, do regime jurídico emergencial transitório, que a gente chama, né, que é a Lei 14.010, ele foi vetado pela presidência, muito embora o judiciário já vinha trazendo decisões favoráveis aos locatários, né? Tudo isso também depende de uma situação a qual precisaria enxergar a situação do locador e do locatário, não simplesmente, né, a gente chegar e falar aplicar por conta da pandemia é obrigatório a redução do aluguel. Não, isso depende muito da situação econômica de cada parte, né? Cada parte aí tem que demonstrar essa situação. No caso das academias, isso ficou muito nítido. Por quê? Porque houve a determinação, né, do fechamento, não podendo abrir as academias, e de maneira que, lógico, isso ia impactar economicamente. Aquele aluno que vai lá, ele paga a mensalidade todo mês, não é aquele aluno que faz um plano que paga anual ou semestral, enfim. Esse tipo de situação foi o mais comum, mais corriqueiro, né? Levando muita gente, inclusive, a encerrar a atividade, né? Não só na questão de academias, no comércio em geral, a gente viu aí o que aconteceu, né? Muitas empresas fecharam, foi realmente impactante. E aí houve a necessidade de se debater isso e trazer à tona aí essas discussões que foram parar no judiciário. O paralelo dessa situação em si, como acabei de mencionar, por conta da pandemia, ficou nítido que isso era uma imprevisão, né? E que dentro do direito a gente pode chamar de a teoria da imprevisão, na qual isso não foi previsto, não era possível dimensionar a situação como ela chegou. Hoje aí a gente tem inúmeros casos, né, de Covid, inclusive levando a óbito, chegou a mais de 100 mil, estamos chegando a quase 110 mil mortos no país. Isso, sem dúvida nenhuma, é um número muito expressivo, causa indignação, tudo mais, mas que a gente tem que enfrentar. Bom, voltando à questão, eu estava falando dos contratos, a questão do equilíbrio, e tinha mencionado também a questão, né, de demonstração da situação. Então, no caso das academias, é o que eu falei, ficou nítido por conta do fechamento. Se fechou, eu não tenho receita, né? E essa receita impactou e muito. E é o primeiro impacto que causa, geralmente, o aluguel é uma das despesas grandes. Assim como dependendo de cada empresa, a folha de pagamentos também é muito grande, né? Então, a gente, fazendo uma análise, nós somos recorrentes aqui aos institutos, né, que o direito ele, ele dispõe, nesse caso, para a gente poder discutir. Primeiro, a questão do princípio da boa-fé, né? O princípio da boa-fé a gente pode caracterizar pela seguinte: cada parte vai agir de acordo com o seu, né, o seu princípio de cumprimento do contrato, né, seja ele com pagamento, ou como eu falei, cumprimento, uma obrigação de fazer, enfim. Né, a boa-fé, eu acredito, as partes têm essa presunção, né, de boa-fé, de que vai acontecer, que vai ser realizado, vai ser cumprido,
Todavia, existe aí a questão, né, da imprevisão que ocorreu nesse caso, né? Então, aqui, colocando o princípio da boa-fé, já é o início da gente tentar caracterizar essa situação com relação aí à aplicação, no caso de a gente tentar discutir ou revisar a questão dos aluguéis, né? O artigo 393 do Código Civil, ele é muito específico, né? O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não houver por eles responsabilidade. E o caso fortuito, a força maior, verifica-se no fato necessário. Ou seja, aqui, o fato necessário realmente foi a questão do impedimento das academias, né, exercerem suas atividades, não podendo receber os alunos, não podendo receber e não tendo receita. Não teria como a pessoa pagar, vamos supor, o aluguel naquela situação e ainda encontra-se em dificuldades, né? Então, isso daí a gente já caracteriza aí a questão, né, da imprevisão e o caso fortuito, né? Nos demais, o Código Civil aqui ele é muito expressivo também na questão da teoria da imprevisão, né? Tem alguns artigos que são bem específicos, que é do 478 ao 480 do Código Civil, né? Mas eu vou tentar especificar melhor aqui, falando aqui um pouquinho do próprio artigo. Ó. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de umas partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Então, aqui, já vê que existe essa possibilidade, né? O direito ele já nos abrange com isso, podendo ser discutido aí a questão, né, de resolução ou a revisão do contrato. Então, isso é a base, né, jurídica da qual a gente tem buscado aí junto ao judiciário, ou mesmo fazendo uma composição amigável entre proprietário, né, o locador e o locatário, para que haja um bom senso, né, sempre tentando evitar o conflito judicial, porque nesse caso muito se pensou ali quando começou essa questão da pandemia, uma eventual judicialização de massa, né, da questão de aluguel, ou outros contratos, né, de financiamento, ou contrato de empréstimos, né, que te gera também a necessidade do pagamento de uma prestação mensal. Enfim, a base jurídica é essa, né, é imprevisão. Na medida que muitos também foram, né, surpreendidos com demissões, né, ou seja, a sua situação econômica conseguiu ficar configurada que não podendo, né, arcar com o pagamento, né, total daquela obrigação que ele assumiu. Então, essa é a base jurídica. A jurisprudência dos tribunais, de uma maneira geral, né, ela tem concedido gira em torno de 30% a 70%, dependendo do caso, por uma redução, né, do contrato de locação. Alguns juízes e algumas decisões dos tribunais têm entendido que isso também ela pode ser extensiva, ou seja, você pode suspender o pagamento agora para retomar depois, e é isso que a gente tem observado. Né? Então, é possível a redução do aluguel, mas, como premissa, precisa ficar demonstrada a sua condição de que realmente reduziu, e aí eu volto a falar que no caso das academias, isso ficou, né, sem dúvida, porque foi obrigatório o fechamento, assim como lojas de shopping center e tudo mais, que tiveram essa determinação do governo de fechamento. Né? Alguma dúvida pode surgir agora com relação à flexibilização e a reabertura das academias. Né? Bom, nesse sentido, eu entendo que a situação econômica ela ainda não se restabeleceu, ela ainda não está realmente assim voltou
a economia na normalidade. Não. O pessoal ainda está retomando, o impacto ainda existe, né? As academias são obrigadas a trabalhar com um número reduzido de alunos dentro do espaço, então o impacto ainda persiste. Então, aqueles aí que tiverem, né, com problemas, não conseguindo arcar ainda com o pagamento mensal, igual eu falei, a teoria jurídica é a mesma, tanto para contrato de aluguel, contrato de financiamento, empréstimo bancário, né, tudo isso, a base jurídica é a mesma, não muda. O que muda e o que precisa ser demonstrado é a situação econômica de cada um. Tá? Então, nós temos aqui algumas jurisprudências, eu vou tentar disponibilizar isso mais para frente no e-book aí, que vai ser lançado aí pela organização do evento, na qual eu falei, tem redução, ou alguns casos teve suspensão até dos contratos de financiamento, junto às instituições financeiras, e demonstrando que o judiciário vem se tornando assim um grande aliado da população e da parte empresarial, na medida para tentar haver um equilíbrio econômico, manter as atividades empresariais, né, em continuidade, para que não haja aí um colapso, né, uma quebra da economia geral. Então, o judiciário tem agido bem nesse sentido, para que a gente não ocorra aí numa situação aí pior do que nós já estávamos, né? Até no ano passado já vinha difícil, e com a pandemia aí trouxe essas situações aí de calamidade, de decorrência, enfim, né? Todo mundo aí numa situação difícil. Basicamente, a gente procura aí orientar as pessoas nesse sentido primeiramente, né, nesses casos aí, tentar um contato direto, no caso dos aluguéis aí, tentar um contato direto com o proprietário do imóvel, né? Se possível, né, documentar isso é muito importante, né? Documentar a sua intenção de você estar renegociando, né? Porque muitas vezes eu peguei casos aqui que a pessoa só ligou para o proprietário e falou: eu estou sem condições, eu queria reduzir. A pessoa simplesmente deu ok por telefone e não ficou nada registrado. Né? Isso precisa também ficar demonstrado numa eventual demanda jurídica, né? Para que demonstre sua boa-fé, que você está querendo, né, cumprir o contrato, não pode cumprir integralmente, mas tem aí a intenção de tentar haver aí um equilíbrio e uma resolução junto com a própria pessoa. Outro instrumento que pode ser usado nessa situação seria aí uma câmara arbitral, né, um tribunal arbitral, sem que houvesse a mobilização do judiciário. E caso não for possível a negociação direta aí com o proprietário, aí sim entrar com uma ação, né, pedindo a revisão dos valores do aluguel e, enfim, tentando buscar aí o que a gente falou do equilíbrio, né? É isso, não tenho muita coisa a estender. Se alguém tiver alguma dúvida aí, fico aqui à disposição. Agradecer mais uma vez ao Xestomo, um grande abraço. Fui pego hoje desprevenido aqui, era para estar acompanhando aí pessoalmente, mas não foi possível. Parabéns a todos aí pela organização. Obrigado, Carlos Barbieri, pela participação. Eu gostaria de finalizar aqui o nosso fórum, agradecer a todos os participantes, colaboração de todos, né, em tentar superar essa crise, e dizer para vocês que amanhã vamos ter novamente às 17 horas a segunda parte desse fórum, com grandes personagens como Jean Francisco Filho, né, o C. Ricardo Prada, C. Rodrigo Lopes, e também uma live com o Shihan Gorai, né, falando da expectativa dos Jogos, das Olimpíadas do ano que vem, lá do Japão.
né, informações direto do Japão. Um abraço a todos, meu agradecimento é esse. Vamos agora então, portanto, aí estarmos encerrando essa primeira edição do evento. Com toda certeza, amanhã a partir das 17 horas, estaremos retomando em segunda edição este evento. E para encerrar, queremos agradecer aqui todos os nossos colaboradores. Esse evento é uma realização da Associação de Karatê Kyokushin Oyama Morumbi, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Paulo. Os nossos apoiadores, Confederação Brasileira de Kyokushin Oyama, Organização Internacional de Karatê Kyokushin da América do Sul, Associação Uruguaia de Karatê Kyokushin Oyama, Organização Internacional de Karatê Kyokushin Colômbia, Karatê Kyokushin da Argentina, Ixijec, Chile, Organização Internacional de Karatê Kyokushin da Bolívia, Federação Boliviana de Karatê, Federação Baiana de Ixijec Karatê Kyokushin, Karatê Kyokushin Itajubá, Minas Gerais, Fit Clube Academias, ADS Fit, CrossFit, e-commerce, investir e inovar com inteligência, Conselho Regional de Educação Física, 4ª Região São Paulo, Sindicato dos Profissionais de Educação Física do Estado de São Paulo, Sindicato das Academias do Estado de São Paulo, Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo, Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo e Associação Brasileira de Secretários Municipais de Esportes e Lazer. A todos o nosso muito obrigado e amanhã, como eu disse, a segunda edição a partir das 17 horas. Tenham todos uma boa noite e muito obrigado.